Retornamos. Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Jesus. Dando prosseguimento, vamos agora entrar nas citações que Joana fala a respeito dos grandes vitoriosos. Ela narra, ela não colocou isso, mas eu vou colocar. Poderíamos ficar só com ele, que é o verdadeiro homem de bem, que está contido lá no Evangelho, na parte que trata do homem de bem. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Não existiu nenhuma criatura no plano Terra contemporâneo que tivesse dado mostra da profundidade da sua personalidade e do seu amor. Cronometricamente, a sua vida vem desde pequenininho com testemunhos. Logo que sua mãe desencarnou, Dona Maria João Santo de Deus, Maria São João de Deus, a família ficou desintegrada, as crianças foram separadas e o Chico esteve na casa de uma parente, Dona Rita de Cássia, me parece, onde padeceu muito. A mulher era perturbada e fazia-lhe uma série de ações que lhe deixava muito triste, muito em sofrimento. E inumeráveis vezes Chico corria no fundo do quintal, se aproximava das bananeiras e ali chorava e pedia: mãe, vem me buscar, mãe, vem me buscar, estou sofrendo muito, né? Até certo ponto, dia em que Dona Maria São João de Deus apareceu, falou: meu filho, você não pode permanecer assim. Ah, mas eu estou sofrendo muito, mãe. Ela faz isso, ela faz aquilo. Meu filho, mas você tem que crescer forte. Você precisa crescer forte. A vida vai exigir muito de você. E mamãe não vai, em momento algum, deixar de estar ao seu lado. E isto fez com que ele se fortalecesse. Fez com que ele se fortalecesse e tomasse uma postura de, toda vez que ele se sentia incomodado, ele corria nas bananeiras e lá ele se encontrava com Dona Maria Santo João de Deus. Certa feita, a sua mãe disse que iria mandar um anjo para protegê-lo, e mandou a sua segunda mãe, a sua terceira mãe, que viveu com ele por longos anos e o tratou com carinho e desvelo. Moravam em Pedro Leopoldo, né? E nesta época o Chico começou a manifestar a sua franca mediunidade, né? Recebia sonetos e mensagens e coisas assim. Aí ele gostava muito de ir no riacho que havia, um ribeirãozinho que havia na cidade de Pedro Leopoldo, e aí ele ficava meditando, refletindo nas coisas maravilhosas da vida e na sua vida em particular, onde, certo dia,
aparece-lhe o espírito, primeiro contato do Chico com Emmanuel. Aí Emmanuel falou: você quer trabalhar para Jesus? Como não? Mais do que nunca, mas você tem que seguir 3 princípios fundamentais. Quais são eles? Primeiro, respeito. Disciplina, perdão. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Mas o que Emmanuel quis dizer com esses 3 pontos de disciplina? Primeira disciplina era a disciplina com a sua própria vida. Disciplinar a sua vida. Disciplinar o seu horário. Disciplinar a sua assiduidade, a sua constância. Disciplinar a sua vida em si. Seria. Entende? Muito bem, a segunda disciplina. Qual seria o significado dessa segunda disciplina? A segunda disciplina simbolizaria para ele não somente o ato mediúnico da psicografia. Não. Seria a ação da sua psicografia, assim como também a dedicação exclusiva e plena para a doutrina espírita, codificada por Kardec. Disciplina para com a doutrina espírita. Não se colocar à frente de movimentos ou de pseudo-doutrinas, não é? Ser firme a Kardec. Tanto é verdade que ele saiu de Pedro Leopoldo por um movimento que estava se criando e ele precisou ir para Uberaba, comprou uma casinha e ali quem esteve naquele local vendo ele psicografar, eu tive essa felicidade, não aproveitei como deveria, porque não tinha maturidade suficiente. Eu participei de todo o momento da psicografia, mas eu não penetrei como eu penetraria hoje. E lá tinha uma placa dizendo assim: esta casa pertence ao senhor Francisco Cândido Xavier, tal. Porque ali ele podia fazer o que ele queria. Em Pedro Leopoldo ele já não podia. Ele estava envolvido já pelo movimento espírita. Nem sempre dá certo. Então ali ele fez, né, a sua disciplina para com a doutrina espírita. E a terceira disciplina, que é a mais difícil de ser seguida por qualquer um, a não ser por ele, que seguiu na íntegra, era disciplina para com Jesus, disciplina para com Kardec, já na doutrina, e para com Deus, acima de tudo. Jesus, Kardec, Emmanuel, nós vemos Jesus, Kardec, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. 3 disciplinas que ele seguiu na íntegra. Por isso que nós precisamos romper com as nossas amarras, rasgar as nossas vestimentas velhas para vestir, como Paulo, a nova vestimenta do Evangelho da Boa Nova. Muito bem. Joana cita além, ela não citou o Chico, eu que me aventurei a falar.
Milton, o poeta cego, escreveu poesias magníficas. Beethoven, depois que ele ficou com a surdez total, eu tive a felicidade de assistir o filme maravilhoso que mostra esse episódio de Beethoven executando as suas melodias surdo. Outro caso interessante de Chopin. Chopin, ele depois de tuberculoso ainda compôs em profundidade e ele sofria aquelas hemoptises terríveis nos momentos da sua execução. Mozart, na miséria, sofrendo perseguições inumeráveis, permaneceu íntegro. Nós fecharíamos dizendo de Roosevelt, Franklin Roosevelt, com poliomielite grave e é uma doença degenerativa, né? É um câncer terrível, se tornou presidente dos Estados Unidos e ajudou ainda a combater os problemas da guerra, lutando pela paz mundial. Então, irmãos, não existe ficarmos presos na autocompaixão. Devemos seguir, irmos avante, porque é assim que nós conseguiremos vencer. Voltaremos em breve novamente.